Olá, graça e paz a todos aqueles que nos assistem. Para começar esta mensagem, vou dar aqui um testemunho que está neste livro, A Cura pela Água, de Louis Kuhn. Ele foi um médico naturalista, ele fazia tratamentos naturais com as pessoas, viveu ali no século XIX, em meados do século XIX, estava tratando e cuidando das pessoas, e ele conta vários relatos, vários testemunhos. Eu vou contar um aqui para nós começarmos então este vídeo. Ele conta a história de uma jovem de 19 anos que desde os 15 anos ela havia padecido com uma doença. Essa doença ela estava relacionada com a anemia, e então essa menina, essa jovem, ela foi até os médicos da época, a medicina tradicional, chamada de alopatia, que é aquela que lida com remédios e tudo mais. Bem, ela foi então à medicina tradicional e o médico passou a esta menina pílulas de ferro e também passou uma dieta e remédios, como a medicina tradicional ela faz. Por 4 anos, aquela menina então seguiu escrupulosamente, metodicamente, o que aquele médico havia passado. Mas acontece que ela não se curava. Não se curava. Pelo contrário, o seu estado piorava cada vez mais, a sua digestão estava ruim, o seu ciclo menstrual estava totalmente desorganizado e agora começava a cometer sobre ela pensamentos até de suicídio, porque o seu estado estava totalmente debilitado. Bom, nessa circunstância, ela ainda não achava que o problema estava no tratamento, mas sim nela própria. Ela seguia certinho aquele tratamento que havia sido passado a ela pela medicina tradicional. Bem, então nessa situação é que ela vai procurar o Louis Kuhn e ele passa um tratamento bem simples para ela. Este tratamento se consistia em dormir com as janelas abertas. Ele mudou totalmente a dieta dela, deu a ela uma dieta mais vegetariana, uma dieta mais natural possível. Também ela deveria fazer caminhadas rotineiras semanais, e também se consistia nela tomar 2 banhos derivativos de assento ou então de tronco por dia. E a melhora dela é surpreendente. Surpreendente. A alegria de viver, diz o livro, substituíra seu estado de espírito doentio e pessimista. No decurso de 4 meses, a digestão e o sangue menstrual haviam tomado seu curso quase normal e a jovem sentia-se restabelecida. Nos 6 meses de meu tratamento, a jovem se desenvolveu de maneira espantosa. Então, por 4 anos, ela estava se tratando com um tratamento que fez com que ela apenas piorasse o seu caso. Ao mesmo tempo, ela então, durante 6 meses, ela tratou com este médico naturalista, e isso foi o bastante para que a saúde voltasse a esta menina. Bem, começamos com essa história porque ela é uma parábola do que nós queremos dizer, do que nós vamos apresentar neste estudo. Bom, essa história, ela nos ensina lições. Primeiro, que nos ensina que existe uma medicina verdadeira, aquela que realmente vai à doença e cura a doença. Existe ao mesmo tempo uma medicina falsa, que não cura a doença, mas apenas dá uma falsa esperança para o paciente. Bem, e aquela paciente, ela acreditou nessa falsa esperança, mas os resultados eles foram óbvios, ela estava morrendo.
ao mesmo tempo, a medicina verdadeira, aquela natural, então ela realmente estava curando aquela jovem. Por quê? Porque ela foi no ponto certo. O médico tradicional, ele estava apenas lidando, ele apenas estava curando os efeitos da doença. De modo que a medicina verdadeira, ela foi na doença de fato. Ela não estava apenas lidando com os efeitos, mas ela foi no ponto central. Assim também, nós vamos falar de 2 evangelhos que encontramos na Bíblia. Um evangelho falso, o qual não vai na doença em si, mas vai apenas nos efeitos da doença. E um outro evangelho que é verdadeiro, e este realmente cura o homem. Bom, com essa história nós entendemos a importância de ter o diagnóstico certo da doença. Porque se o médico ele não consegue ter um diagnóstico correto, então seu tratamento ele também vai ser errado. E aqui nós vamos lidar com uma doença que acomete a todos os homens da terra. E vamos ver qual é o diagnóstico verdadeiro. Essa doença ela é pior que o câncer. Essa doença é pior do que qualquer outra doença que pode existir na face da terra. Essa doença é o pecado. É a separação de Deus. E nós vamos ver qual é a verdadeira solução. No entanto, nós precisamos ficar atentos. Assim como na medicina, existem aqueles médicos que, não que sejam maus, mas eles aprenderam uma medicina errada. E por isso, eles dão falsa esperança para os homens. Assim também, existem pastores, líderes e pregadores que aprenderam um método de tratamento errado e assim têm enganado muitas pessoas, permitindo com que elas continuem padecendo ao tempo que dá esperança a elas, mas uma falsa esperança. Portanto, chamamos a atenção. Busquemos o médico verdadeiro e aprendemos dele verdadeiramente qual é a cura da nossa doença. Então nós vamos fazer aqui um que é chamado de estudo de caso. Nós vamos estudar o caso do homem. Qual é o caso do homem? Bom, o caso do homem, ele se consiste numa doença que fez com que ele se separasse de Deus. Bem, que doença seria essa? Acontece que quando Deus ele cria o homem de forma perfeita. Ele cria o homem de forma que os dois andavam em total harmonia, Deus e o homem. No entanto, nós conhecemos a história de Gênesis. A partir de uma escolha, o homem se separa de Deus. E esse foi o início da nossa doença. Quando o homem resolveu desobedecer a Deus pela primeira vez. Ou seja, a nossa doença, ela se inicia com o pecado. E nós vamos ver que a nossa doença é o pecado. Ou seja, a nossa doença é a desobediência. E a nossa separação entre o homem e Deus, então, ele se começa com o pecado. É isso que diz a Escritura. É isso que diz Isaías 59, verso 1 e verso 2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Esta é a doença do homem. E este é o caso do homem, a separação de Deus. Bem, essa doença ela trouxe consequências para o homem. O pecado trouxe consequências para o homem. Assim como a doença daquela menina, do testemunho do qual começamos este vídeo, ele trouxe consequências para a menina. A menina, o seu ciclo menstrual estava desregulado. Tristeza abater aquela jovem. A sua digestão completamente problemática. Assim também, a doença do homem, o pecado do homem, trouxe consequências sobre o homem. Então, nós vemos que existe a vontade de Deus, mas a partir da doença, os efeitos sobre o homem, foi que começou a exibir as vontades da carne.
quando o homem ele peca, então toda a natureza ela se corrompe, inclusive a própria natureza humana. O que antes Adão fazia o bem naturalmente, agora ele faz o mal naturalmente. Portanto, a consequência da doença do homem, a consequência do pecado, ela consiste numa luta entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Uma luta entre o espírito e a carne. Uma luta entre a lei de Deus e as paixões humanas. Essa luta, então, ela começou como consequência da nossa doença, do pecado, uma consequência da desobediência. Antes não tinha esta luta. Após o pecado, nós passamos a ter algo que nós chamamos de carne pecaminosa. O que é uma carne pecaminosa? É a nossa carne, que ela se inclina para os desejos que são contrários a Deus. Então, naturalmente, o homem ele quer matar, destruir, roubar, cobiçar, e tudo isso é contrário a Deus. Esses foram os efeitos da doença sobre nós. Esses foram os efeitos da desobediência a Deus sobre o homem. Através do pecado veio a carne pecaminosa. E através da carne pecaminosa também vem o pecado. Sabe por quê? É a carne pecaminosa que nos faz ir contra Deus. É ela que nos faz desobedecer a Deus. Se não tivesse ela, nós obedeceríamos a Deus de forma natural, como era Adão. Mas a carne, ela faz com que o natural nosso seja desobedecer a Deus. É por isso que a Bíblia diz assim em Gálatas: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, é a carne que impede nós de fazermos a vontade de Deus. É a nossa carne. É a consequência da nossa doença. Ela nos impede de ter plena saúde espiritual. A carne, ela faz com que, quando alguém vem dar um tapa na nossa face, é a carne que faz com que nós revidemos esta pessoa. Revidemos com um tapa na cara dela também. É a carne que faz com que nós não controlemos o nosso apetite ao sentar numa mesa que tem coisas ilícitas para se comer. É a carne lutando contra o espírito, ou seja, as nossas paixões, os nossos desejos pecaminosos, eles lutam contra a nossa consciência, que é chamada na Bíblia de espírito, porque aqui, segundo o que Paulo fala em Romanos 10, o espírito ele dá testemunho na consciência. Então aqui o espírito está falando, não faça isso, mas a carne fala, faça isso. E segue-se então essa luta no homem. Paulo, ele vai falar em Romanos 7, verso 19, ele diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Olha só, Paulo então, ele está aqui falando que ele não faz o bem que ele quer. Ele quer obedecer a Deus, ele quer ser fiel a Deus, ele quer ser fiel à sua mulher, ele quer comer tudo corretamente. Mas o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Por quê? Ele vai dizer ali em Romanos 7, que é porque o pecado habita na carne dele. Ele está falando da carne pecaminosa. Ou seja, a desobediência, ela gerou a carne pecaminosa. Em contrapartida, a carne pecaminosa, ela gera o pecado a partir das nossas decisões. Dessa forma, esta é a nossa doença e este é o estado doentio que está o homem. A desobediência é a doença e o estado doentio, essa impossibilidade de fazer o bem, como
Como Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Por quê? Por causa da carne pecaminosa. Bem, vamos perguntar qual é o nosso problema então? Estamos separados de Deus. Para resolver este problema, é apresentado então 2 tipos de tratamento. O primeiro é o tratamento da medicina evangélica. O segundo é o tratamento da medicina de Cristo. Para resolver este problema da separação entre nós e Deus, a medicina evangélica, ela diz que a nossa doença, ela está na carne. Ou seja, a carne pecaminosa, ela é a doença em si. Porque é a carne que nos separa de Deus. Esta é a explicação da medicina evangélica. Mas agora para a medicina de Cristo é diferente. Para a medicina de Cristo, a doença é a desobediência. É o pecado em si. É a transgressão da lei de Deus. É ir contra a vontade de Deus. É ir contra o que Deus quer. Esta é a doença. Ou seja, segundo a medicina de Cristo, nós estamos separados de Deus por causa da nossa desobediência. Então, a nossa doença, só repetindo mais uma vez, segundo essas 2 medicinas, segundo a medicina evangélica, a nossa doença é a nossa carne, porque ela nos faz desobedecer. Ao passo que, segundo a medicina de Cristo, a nossa doença é a desobediência em si. Então, qual é o remédio? Qual é a cura? Qual é o tratamento segundo a medicina evangélica? Bem, o problema está na nossa carne pecaminosa. É ela que está nos separando de Deus. Então, a solução se consiste em tirar a carne pecaminosa. Quando tirar a carne pecaminosa, então nós não vamos precisar mais estar separados de Deus. Então, este é o tratamento. Bem, e eu pergunto, quando ocorre então este tratamento? Quando nós vamos ser então curados deste mal? E quando que nós vamos estar então novamente unidos com Deus, não mais separados? Então, segundo esta medicina, segundo este tratamento, a resposta estaria em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 e 52, que diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em outras palavras, nós seremos curados quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, então, é que nós vamos deixar essa carne pecaminosa. Nós lemos que o corruptível, ele vai se tornar em incorruptível. Ou seja, quando Jesus ele voltar, este corpo, esta carne pecaminosa, ela vai ser transformada. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão também transformados. Então, segundo esta medicina, a cura ela ocorre na volta de Cristo. Eu gostaria aqui de trazer algumas implicações sobre este tratamento evangélico. O que esse diagnóstico ele implica? Primeiro ponto, nós somos escravos da desobediência, ou seja, do pecado, visto que estamos presos à carne pecaminosa até o fim, ou seja, até Jesus voltar. Então, o primeiro ponto é que nós somos escravos do pecado, da desobediência, porque a carne pecaminosa ela nos impede de chegar até Deus. Então, nós vamos ser escravos da desobediência até a volta de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, desta forma, nossa vida não é de vitória sobre o pecado. Então esse é o segundo ponto. Segundo essa medicina, nós não vencemos o pecado.
Nós não vencemos a desobediência porque nós temos uma carne pecaminosa. Então, por mais que tente e consiga algumas vezes, o homem ele vai acabar caindo, porque ele tem uma carne pecaminosa. Ele não consegue vitória sobre essa carne. A vitória completa, ou seja, a saúde total do homem, ela vai ser somente na volta de Cristo. Então, quando Cristo voltar, o homem terá saúde total. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto que levantamos aqui. Para a vitória sobre essa doença, a decisão humana não tem poder. Ou seja, para nós sermos curados do mal, deste mal, segundo esta medicina evangélica, as nossas escolhas, elas nada têm a ver com a nossa cura. Por quê? Porque se eu estou fadado a fracassar e quando Jesus voltar eu vou ser curado, então onde está a minha escolha? Isso implicaria em mais questões. Qual é a diferença dos salvos e dos perdidos? Não vamos entrar nessa agora. Mas a escolha humana aqui, ela não tem participação segundo este tratamento, segundo esta medicina, segundo este diagnóstico da medicina evangélica. Por quê? Porque, independente do que eu escolha, eu sou escravo do pecado. Simples assim. Escravo do pecado por quê? Porque estou numa carne pecaminosa. Ponto 4. Com a carne pecaminosa não podemos guardar os mandamentos de Deus, pois somos escravos da desobediência, do pecado. Em outras palavras, não dá para guardar os mandamentos de Deus, por quê? Porque vivemos em uma carne pecaminosa que sempre vai estar nos fazendo cair. Então, não dá para mim ser obediente, porque a carne faz com que eu sempre seja desobediente. Então, essa questão de guardar os mandamentos seria um mito. Nós só vamos conseguir guardar realmente os mandamentos quando Jesus voltar nas nuvens do céu, porque então vai tirar a nossa carne pecaminosa. E o ponto 5 e último diz: o trabalho de Cristo consiste em tirar a consequência da nossa vida de desobediência. Ou seja, a nossa desobediência, ela produz morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. E tudo que Cristo faz então para o homem é tirar a culpa. Você é um escravo do pecado e Jesus então ele te dá um presente. O presente é a vida eterna. Você não precisa fazer nada porque você não consegue fazer nada. E esses pontos são bem delicados de ser tocados porque nós não podemos levar para nenhum extremo. Mas segundo esta medicina evangélica, independente do que você faça, você não consegue ter uma vida vitoriosa, porque você é escravo do pecado, porque você habita numa carne pecaminosa. A carne pecaminosa, ela impede você de chegar a Deus. Por quê? Porque ela faz com que você sempre esteja levando uma vida de desobediência, sempre esteja levando uma vida de pecado. Então, o que Deus faz por você é tirar a consequência da sua desobediência. Você vai desobedecer até o fim, mas Jesus, ele te dá a salvação. Mesmo que você desobedeça até o fim, Jesus está te dando um presente. E este presente é a vida eterna. Então, essa é a narrativa dessa medicina evangélica. Qual é a solução segundo a medicina de Jesus Cristo? Bem, segundo essa medicina, a carne pecaminosa, ela não é desculpa para o pecado. Por quê? Deus, ele dá poder para nós deixarmos a desobediência, ou seja, nós deixarmos o pecado, que é o que nos separa de Deus. Então, na nossa vida, mesmo que vivamos em uma carne pecaminosa, mediante a nossa decisão e a nossa busca de Deus, é possível guardar os mandamentos de Deus, é possível levar uma vida de obediência a Deus. Bom, o remédio de Deus para
para essa situação do homem foi enviar o seu próprio filho, como diz Romanos 8, verso 3, em semelhança de carne pecaminosa. E desta forma, Jesus, ele nos serve como um substituto de todos aqueles que o aceitam. E não somente substituto, mas ele pôde se tornar um intercessor por nós, de forma que ele intercede ao Pai e nos concede poder para obedecer ao Pai. Segundo esta medicina, quando que nós seremos curados? Bem, segundo esta medicina, nós podemos ser curados hoje da nossa doença. Qual é a nossa doença? É a desobediência. É isso que nos separa de Deus, e não a carne pecaminosa. A carne pecaminosa, segundo esta medicina, não é desculpa para o pecado. Ou seja, hoje nós podemos ser curados da desobediência se nós tivermos uma firme decisão, decidirmos e pedirmos a Deus o poder para vencer o pecado, para vencer a desobediência. E então, qual é a resposta bíblica? O que Deus ele vai fazer? O que a Bíblia diz sobre isso? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se nós pedirmos poder para vencer o pecado, será que ele não vai nos ouvir? É claro que ele vai nos ouvir. Ele vai nos dar o poder. E aí então, cabe a nós pegarmos esse poder e utilizarmos este poder. Há uma outra promessa bíblica que nos mostra que hoje nós podemos ser curados da doença. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos daria também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, como ele não nos daria poder hoje para sermos curados da doença do pecado? É claro que ele vai nos dar o poder. Esse segundo diagnóstico, o que ele implica? Vamos pautar também aqui as suas implicações. Primeiro, estamos livres da desobediência, ou seja, do pecado, visto que nossa vitória não depende da carne em que vivemos. Ou seja, a nossa separação entre nós e Deus, ela não depende da carne na qual vivemos. Isso nos mostra que hoje nós podemos estar livres, hoje nós podemos estar curados da nossa doença. Ponto 2. Para a vitória sobre essa doença, a decisão humana é decisiva para sermos curados. Segundo este tratamento, se você não quiser ser curado, você não vai ser curado. Se você não quiser estar junto com Deus, você vai continuar separado de Deus, porque é mediante a sua decisão que Deus concede poder para obedecer. Se você não quer obedecer a Deus, você não vai obedecer a Deus. Mas se você quer obedecer a Deus, e se você busca o poder de Deus, então você vai obedecer a Deus, e você vai ser curado da doença. Mesmo com a carne pecaminosa, podemos guardar os mandamentos de Deus, pois em Cristo somos libertos da desobediência. Ponto 4. O trabalho de Cristo consiste não somente em tirar a consequência de nossa vida de desobediência, mas de realmente nos tornar obedientes. Ou seja, Deus ele não somente tira a nossa culpa, ele não somente tira as consequências dessa doença que nos aflige. Não, ele também nos dá saúde. Ele também faz com que nós guardemos os seus mandamentos. Então ele não somente nos dá salvação, não. Ele nos dá salvação e ele também faz com que nós não nos separemos mais de Cristo, mais de Deus, porque nós vamos levar uma vida de obediência. E agora nós vamos perguntar, qual tipo de tratamento está em conformidade com a Bíblia? Será que é a medicina evangélica
Ou será que é a medicina de Cristo? Vamos pensar. Seria a carne pecaminosa um problema irreversível para nós vencermos? O que diz a Bíblia? Porquanto o que a lei não podia fazer, porquanto estava pela carne enferma, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, por causa do pecado, condenou na carne o pecado. Esse verso nos diz que a lei de Deus, ela não pode nos curar. Ela somente é o diagnóstico, ela somente mostra a nossa doença. Ela somente aponta para nós. É como se fosse o raio-x. O raio-x, ele mostra onde está fraturado, onde está quebrado, onde está a doença. Mas ele cura a doença? Não. Ele não pode curar. E foi isso que aconteceu. Deus, ele nos deu a lei, mostrou a nossa doença. Dessa forma, ele também nos deu a solução. E qual é a solução? Cristo, enviado em carne pecaminosa. Dessa forma, na sua vida, foi comprovado que é possível vencer sem ceder à carne, porque ele foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. Então, dessa forma, a Bíblia diz aqui em Romanos 8 que Cristo, ele condenou o pecado através de sua carne. Vivendo em semelhança de carne pecaminosa, ele não pecou. Então, segundo a Bíblia, a carne pecaminosa não é um problema irreversível, invencível, não. Segundo ponto, será que nós não podemos vencer o pecado antes da vinda de Cristo? Que diz a Bíblia? Jesus disse, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz que dá para ser livre do pecado, sim. Dá para ser livre da desobediência, se o Filho nos libertar. E se ele não nos libertar? Então nós permanecemos escravos do pecado. Nós permanecemos separados de Deus. Jesus mostra que se o Filho nos libertar, se ele nos libertar, nós verdadeiramente podemos ser livres do pecado. Poderíamos citar vários versos aqui que comprova que nós podemos ser libertos de fato do pecado, pois foi para isso que Cristo veio. Mas vou citar apenas mais um. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia diz que mesmo em carne pecaminosa, o pecado não vai ter domínio sobre nós, quando nós estivermos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é o poder que ele nos dá. Enquanto estivermos debaixo deste poder, o pecado não terá domínio sobre nós, ainda que tenhamos carne pecaminosa. Terceiro ponto. Viver uma vida de desobediência, uma vida pecando até a vinda de Jesus, será que é o que Deus quer? Olha o que diz a palavra. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. É da vontade de Deus que permaneçamos na obediência? Não. Ele diz claramente, quem permanece no pecado é do diabo. Para que será que Cristo veio na terra? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Cristo veio na terra para quê? Justamente para nos dar cura, justamente para nos dar a cura da desobediência, justamente para nos fazer parar de pecar. Foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para curar o doente. Mais um verso nos diz isso, Mateus 1, 21. E ela dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para quê? Para nos salvar da doença, para nos tirar a doença,
para nos tirar o pecado, para nos tirar a desobediência. Foi para isso que Cristo veio. Além disso, tem um ponto sobre como nós seremos julgados segundo o julgamento de Deus. A Bíblia diz: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Deus, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Eclesiastes também diz: porque Deus há de trazer juízo sobre toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja boa, quer seja má. Ou seja, nós vamos ser julgados segundo as nossas ações, segundo as nossas obras. Isso quer dizer que no julgamento de Deus, Ele não simplesmente nos dá um presente e fala: olha, independente do que você faça, você está salvo. Não. Porque nós vamos ser julgados conforme a obra. Aquele que não se permitiu ser curado por Jesus, deixando os pecados, será que este vai poder ser salvo? Será que este vai ser inocentado no julgamento? Vamos entender essa situação. A desobediência, ela causa separação entre nós e Deus. Mas Cristo veio ao mundo como uma ponte entre nós e Deus, nos dando a cura. Se nós rejeitamos a cura, se nós rejeitamos a libertação do pecado, como nós vamos nos conectar com Deus? Como nós vamos receber a vida eterna que só tem em Deus? Então, nós percebemos claramente qual é o tratamento que a Bíblia aprova. Nós poderíamos citar vários versos aqui, mas não basta, poucos. Um verso bastaria para nós sabermos qual é a medicina de Deus. E é claro que é a medicina de Cristo. A carne pecaminosa não é desculpa para nós não deixarmos o pecado. Mas é interessante que nós vamos ver como esta ideia ela está impregnada na mente das pessoas. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos na rua: olha, santo é só Jesus. É impossível parar de pecar. É impossível levar uma vida perfeita. Não é comum ouvir isso? Mas o que Deus quer não é que nós guardamos os mandamentos? Então eu faço duas perguntas. É possível guardar os mandamentos de Deus? Sim. Principalmente os adventistas vão falar: sim, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Eu perguntaria: todos os 10? Sim, isso está certo. E aí eu faço outra pergunta: é impossível parar de pecar? E a resposta de muitos vai ser não. Mas isso é uma incoerência, porque pecado é desobediência a Deus. E nós acreditamos que é possível ser obediente a Deus. Isso é uma grande incoerência. E isso nos mostra o como essa medicina maligna evangélica, ela tem penetrado a mente de muitos cristãos, inclusive adventistas. Essa medicina, ela é a maior arma contra Jesus Cristo, porque ela faz com que pecadores se acomodem na sua situação pecaminosa e faz com que eles não venham progredir, não venham crescer, mas venham se estagnar, não querendo deixar o pecado, mas se contentando que no final Deus ele simplesmente vai dar a salvação como um presente, independente do que ele faz. Irmãos, este é um erro maligno que está levando muitas almas para o inferno. Então, essa medicina falsa, nós precisamos combater ela. Nós precisamos viver a medicina verdadeira de Jesus. Pregar a medicina verdadeira de Jesus, que é uma medicina de vitória, é uma medicina de cura real para a alma. Nós precisamos pregar, nós precisamos fazer o que for necessário para que as pessoas acordem e sejam curadas. Não permitamos que as pessoas passem pela mesma situação daquela jovem que
por 4 anos sofreu com uma medicina tradicional que não ia na causa de fato, mas apenas dava uma falsa esperança a ela. Que possamos viver a verdadeira medicina, que possamos pregar a verdadeira medicina e combater essa medicina falsa. Tenho certeza que este é o propósito de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. Que todos possam ser livres pela graça de Deus. Este é o nosso desejo e oração. E fiquem todos com Jesus.